Olá, está no ar mais uma edição do programa Assembleia do Campo. Hoje nós vamos falar sobre a produção de milho no sul do estado, região que está se destacando aí também na produção da versão orgânica. E nosso entrevistado de hoje é o José Arcanjo Nunes, ele que é engenheiro agrônomo e também pesquisador. José, seja muito bem-vindo ao nosso espaço pela primeira vez, né? Muito obrigado ao convite que a TV Assembleia fez. É um prazer enorme estar aqui conversando sobre a produção de milho no sul do estado do Espírito Santo. José, então vamos começar falando um pouco sobre o cenário, né, daquela região nesse tipo de produção. O senhor já acompanha o trabalho, a pesquisa da Embrapa há mais de 10 anos, né? Como é que o senhor vê esse cenário hoje? Olha, o sul do Espírito Santo ele é caracterizado na grande maioria por pequenas propriedades. Uma porque é uma região muito montanhosa e justamente nesse tipo de relevo onde que a agricultura, especialmente a agricultura familiar, se estabeleceu no sul do estado. E normalmente as pequenas propriedades elas têm a tradição de fazer a produção dos alimentos básicos, é o arroz, é o feijão e o milho. Sendo que o milho ele tem tido assim, um destaque, principalmente nos municípios que estão ali ao redor do município de Muqui, porque Muqui tem se destacado na produção do milho, especialmente na produção de semente de milho. Então, é uma cultura importantíssima para a agricultura familiar, principalmente no que se refere à alimentação da própria família e também para a alimentação dos pequenos animais. Bom, o senhor arriscaria dizer que a região está se tornando uma referência nesse tipo de produção para o estado? Olha, para o estado, para o Brasil e também para o exterior, porque justamente no trabalho de pesquisa com a Embrapa, nós já temos artigos científicos publicados em revistas internacionais. Já participamos de diversos congressos e seminários do Brasil afora, onde as experiências foram apresentadas, né, para diversas regiões do país. E por que esse diferencial todo? Olha, uma é devida principalmente à organização dos agricultores. Eles estão organizados em associações. Eles querem continuar permanecendo no campo, vivendo, trabalhando, tendo a sua vida lá no interior. E eles têm buscado sempre, da melhor forma possível, realizar a produção local. Então, isso tem feito com que eles procurem muitas informações. Eles são interessados principalmente nessa pesquisa que é desenvolvida juntamente com a Embrapa. Isso fez com que a região se tornasse uma referência a nível de estado e a nível de Brasil. De onde surgiu esse interesse pela produção de milho? Olha, já no ano de 2001, percebeu-se que, principalmente no município de Muqui, as famílias rurais elas conservavam a tradição de se produzir o milho. E foi feito um pedido para que se fizesse ao máximo um esforço para que essas famílias tivessem condições de produzir a própria semente, porque eles estavam dependendo muito do mercado. Então nós procuramos formas, informações, pesquisas no Brasil que estivessem voltadas para a produção local da semente de milho. Nós identificamos isso juntamente a um pesquisador da Embrapa, que é o Dr. Altair Toledo Machado, que hoje está trabalhando na Embrapa Cerrados. Ele vinha desenvolvendo uma pesquisa a nível de Brasil, nós nos interessamos por essa pesquisa e ele incluiu, né, a região sul dentro dessa pesquisa. Então, desde 2001, nós realizamos um ensaio nacional de milho variedade no sul do Espírito Santo. É uma região diferenciada para esse tipo de plantio ou pode ser plantado em qualquer área? Não, o milho ele pode ser cultivado em todo o Brasil. Mas no nosso caso, o milho variedade, nós trabalhamos com milho variedade, nós não trabalhamos com milho híbrido e nem com o híbrido transgênico. E aí sim, o agricultor familiar, ele se interessa mais pelo milho variedade porque dá a ele a oportunidade dele produzir a própria semente. No caso do milho híbrido e o híbrido transgênico, ele precisa todo ano ir ao mercado para adquirir a semente. Visitando o sul do estado, nossa equipe aqui de reportagem, a gente foi numa propriedade lá em Jerônimo Monteiro, que o dono da propriedade, ele tinha interesse em plantar milho justamente para poder alimentar o próprio gado, de não comprar de fora. É essa uma realidade lá da região? É uma realidade. Ontem mesmo eu estava assistindo algumas reportagens que estavam tratando da produção
de silagem de milho no sul do Espírito Santo. Então foram entrevistados agricultores que hoje estão se dedicando exclusivamente como atividade econômica principal da propriedade à produção de milho para a silagem. E aí o milho variedade ele cai muito bem, porque normalmente o milho variedade ele tem um porte maior, ele produz mais massa verde. E é o que interessa para esse produtor de silagem. Então ter bastante massa verde, ele ganha com isso. Então uma das alternativas é ele utilizar o milho variedade para a produção da silagem de milho. O milho variedade é um tipo de milho? Olha, o milho hoje, normalmente ele é separado em milho variedade, o milho híbrido e o milho híbrido transgênico. O milho variedade é uma condição em que o agricultor ele pode, todos os anos, né, com algumas orientações técnicas, ele produzir a semente. Já o milho híbrido e o híbrido transgênico, ele precisa todo ano ir ao mercado comprar, e essas sementes são muito caras. Então, o milho variedade tem essa vantagem do agricultor poder utilizar a própria semente, né, todos os anos. Mas deixa eu entender, esse milho variedade ele é melhorado geneticamente, seria isso? Não, ele pode ter passado por algum processo de melhoramento, mas ele sempre vai estar na condição do agricultor utilizar a própria semente. Porque isso é da genética da própria planta. O milho híbrido, se você continuar plantando seguidamente a semente, aí no 5º ano você vai ter uma planta de mais ou menos 80 centímetros de altura e ele não vai produzir mais, porque ele explorou já o máximo do que nós chamamos da heterose. Já o milho variedade não, ele é um milho que você continua fazendo com que ele produza semente todo ano. E se você tomar cuidados, a tendência é cada vez mais você ter aumento de produtividade. E o agricultor não ter essa dependência do mercado para a compra da semente. Ele vai comprar uma vez e acabou, né? Só o lucro agora. Isso. Ele tomando esses cuidados técnicos, ele pode assim se destacar e vir a se tornar um produtor de sementes. Bom, qual a média de produção da região sul, se o senhor tiver dados aí do estado, qual a nossa média de produção? Olha, a média brasileira de produtividade do milho, o que é a produtividade? É a produção por área, né? E a gente sempre utiliza quilogramas por hectare ou toneladas por hectare. Então a média brasileira hoje está em torno de 3.500 toneladas por hectare. Nós, nos nossos trabalhos de pesquisa e até mesmo em condição de campo, nós temos agricultores produzindo hoje 5.000 quilos por hectare, 6.000 quilos até 8.000 quilos de milho variedade por hectare. Por hectare em qual período? Assim, um ano, um mês? O ciclo do milho ele gira em torno aí de 120, 150 dias. Então, a partir do momento que jogou a semente na terra, 120, 150 dias está sendo feita a colheita. Sendo que os agricultores podem fazer até 2 colheitas no ano, eles podem fazer 2 cultivos no ano. Então, aí, no período aí de 150 dias, ele está tirando aí entre 5 e 8 toneladas por hectare. Aqui no Espírito Santo a média de produção baixa, se comparado com outros locais, né? Com certeza. Infelizmente, né, não se tomam-se os devidos cuidados para uma produção rentável. O milho é plantado apenas assim para o consumo da própria família, aí sim, isso contribui para que a produtividade ela seja baixa. Mas nós temos regiões no Brasil de produtividades bem elevadas e também aqui no sul do Espírito Santo nós temos assim, agricultores com produtividades muito interessantes. Porque há muita necessidade de produção, principalmente para alimentar animais, né? E o que encarece bastante o custo final desse produto, da carne, do ovo, é justamente o transporte do milho, né? Que Isso. É bem caro. Hoje o mundo está passando por uma situação séria de abastecimento de alimentos. Na semana passada mesmo saíram dados da FAO, são dados preocupantes. Imagina-se que teremos uma crise de alimentos comparada à de 2008. Alguns produtos agrícolas, como por exemplo a soja, o próprio milho, tiveram sim elevações nas bolsas, né, de mais de 38%. Então, são produtos que estão assim, ficando cada dia mais caro. E justamente esses 2 produtos são muito utilizados na produção da ração, né, para a criação de galinhas, né, para postura ou para a produção
do frango, né, para corte. Isso tem feito com que o preço, né, da ração aumente o custo de produção do agricultor. Isso também acontece também na produção de suínos, em que o Espírito Santo também, hoje, principalmente no sul do estado, tem um destaque muito grande. Então, é importante que o agricultor ele faça o máximo da produção do milho na própria propriedade. Se ele não é um produtor de ovos, de frango, mas se ele tem a produção caseira, isso é importante porque ele tem um alimento de qualidade, né, e ele não precisa ir até o mercado a comprar os alimentos. O senhor falou que os produtores eles estão se associando justamente para poder ter acesso a alguns benefícios, né? Como é que estão as cooperativas, as associações lá no Sul com relação ao milho? Olha, nós temos, principalmente no município de Muqui, organizações que hoje estão trabalhando a produção da semente de milho, como é o caso da Associação Comunitária da Fortaleza, justamente onde tem, né, essa pesquisa de milho variedade. Então, é importantíssimo os agricultores estarem organizados, né, para discutir essa questão da semente, discutir a produção da semente, né, de forma comunitária e também a produção de milho, porque não adianta, se o agricultor não produzir o alimento, ele vai ter que ir ao mercado. E esse milho está vindo de onde? Está vindo de longe. Tem os custos, né, de produção, de transporte, e isso fica caro para o agricultor. Então, as organizações, as associações têm trabalhado incentivando para que os agricultores produzam a própria semente e produzam o próprio alimento na propriedade. No caso, até fica mais fácil para eles terem acesso, por exemplo, a crédito e a alguns benefícios aí que o Estado promove, né? O Espírito Santo hoje tem dado um incentivo muito grande, né, para que o agricultor ele tenha acesso ao crédito. Isso é muito importante. E o crédito ele tem auxiliado muitos nossos produtores, né, para aumentar suas produções. Na comercialização, ele pode assim, pegar, né, um recurso, ao invés dele estar utilizando um recurso de terceiro, ele pegando o recurso em bancos, né, em bancos oficiais, ele consegue atravessar melhor esses momentos, né, que ele está sem o dinheiro até chegar o momento das colheitas, né? Então, o crédito é muito importante sim, para o agricultor. Até porque é com juro bem mais baixo do que bancos convencionais. Com certeza. Ele, como pessoa física, indo lá pegar, ficaria bem caro para ele. Com certeza. Bom, José, esse primeiro bloco está chegando ao final. Vou pedir licença ao senhor um instantinho. E você que está em casa acompanhando o programa Assembleia do Campo, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Assembleia do Campo, que hoje está recebendo o José Arcanjo Nunes, ele que é engenheiro agrônomo e também pesquisador. Nosso assunto de hoje é produção de milho. Bom, José, primeiro bloco a gente falou bastante aí sobre a produção de milho, né, principalmente lá no sul do estado. Mas agora uma curiosidade, o milho orgânico, por que a necessidade de se produzir em maior escala o milho orgânico aqui no estado? Olha, é muito crescente no mundo inteiro o consumo de produtos orgânicos. E nós, assim, temos incentivado muitos nossos produtores para que eles se dediquem também à produção de produtos orgânicos. No nosso caso aqui na nossa conversa, é sobre o milho, então produção de milho orgânico. E o milho ele é muito utilizado na ração. Para se ter uma ideia, 70% do milho produzido no Brasil ele tem como destino a produção de ração. Se um agricultor está querendo produzir ovo orgânico ou carne de frango orgânica, ele precisa de uma alimentação orgânica também para as aves. E aí entra o milho, 70%, 80% da ração preparada para as aves, o milho é o principal componente. Então, precisa-se muito de milho orgânico para atender o mercado. E o mercado do Espírito Santo de produtos orgânicos, ele é crescente, tanto que o Espírito Santo hoje tem se destacado a nível de Brasil na produção orgânica. Nós temos participado, né, de feiras a nível aí de estado, a nível nacional, até de fora do nosso país, onde nós estamos levando as experiências de produção orgânica que nós temos. E
Muitos agricultores estão trabalhando também na produção orgânica para atender a alimentação escolar, programas governamentais, né, de aquisição de alimentos. Então, o milho ele cabe muito bem aí na produção orgânica, para principalmente na produção aí de biscoitos, de farinhas, né, de um modo geral, e também na produção de carnes. O Espírito Santo ainda não é autossuficiente na produção de milho orgânico. Então, produtores de aves do estado têm trazido milho de fora do nosso estado, principalmente do estado do Paraná. Mas nós temos trabalhado incentivando os produtores para que eles produzam milho orgânico. Nós já temos agricultores produzindo milho orgânico, mas ainda não certificado. Então, o próximo passo que nós temos que dar agora é a certificação desse milho desses agricultores. Bom, pelo que eu percebi, há demanda, inclusive o milho é conhecido como o ouro, né? O ouro tem que ser dourado mesmo, né? Mas o que na opinião do senhor, está faltando, né, para os produtores atentarem para esse nicho de mercado? Olha, o crescimento de produto orgânico no mundo hoje está na ordem de 20% ao ano. Então, a produção do milho orgânico não está conseguindo acompanhar essa demanda. E aí nós precisamos de incentivar cada vez mais os nossos produtores, porque há um diferencial de preço, então isso é um incentivo para os nossos agricultores. Então, a gente sempre precisa continuar trabalhando, né? Todo o pessoal da assistência técnica, as organizações dos agricultores acreditarem cada vez mais nessa possibilidade da produção do milho orgânico, porque o mercado ele é imenso, né? Nós precisaríamos de muitas toneladas de milho orgânico para atender o mercado do Espírito Santo e o mercado brasileiro. Na verdade, você está falando que a gente não atende a demanda de milho orgânico, mas nem a demanda de milho tradicional, a produção tradicional também, né? Também não, porque hoje o Espírito Santo tem uma produção muito grande de ovos e de carne de frango. E a produção de milho no Espírito Santo realmente não atende. Por isso que nós adquirimos, né, nós importamos milho de outros estados. O senhor falou a questão da certificação, né, que é um importante passo aí para aumentar de vez a produção de milho orgânico e todos os produtores desse mercado eles ganhem certo know-how. Com relação à semente, a produção da semente é importante para isso? Com certeza. Se o agricultor está querendo produzir milho orgânico, ele não pode nunca utilizar uma semente de milho transgênico, porque o transgênico não é aceito na produção orgânica. As normas brasileiras não aceitam, né, o produto transgênico na produção orgânica. Então o agricultor precisa de produzir uma semente que não seja transgênica. E aí entra novamente essa questão do milho variedade, né, porque o milho variedade, o agricultor ele não utiliza produtos, né, transgênico na produção desse milho, a própria semente ela não é transgênica e ele tem condições de estar no mercado tranquilamente com a semente e com a produção do milho. Então, existem produtores que já estão produzindo milho orgânico sem a certificação. Então, nesse caso, não há garantia para quem está comprando ou para quem está utilizando esse milho de que ele é realmente orgânico, seria isso? Olha, a norma brasileira de produto orgânico, ela diz o seguinte, existem duas formas de certificação. Uma forma é a certificação por auditoria, em que um fiscal, normalmente é um engenheiro agrônomo, ele vai à propriedade do agricultor e faz um levantamento completo da forma como o produto está sendo produzido. E se a forma ou as técnicas que estão sendo utilizadas para a produção do produto estão de acordo com as normas brasileiras de produto orgânico, ele vai ser certificado. Então, essa é uma certificação por auditoria, né? Alguém tem que ir à propriedade para certificar que realmente aquela produção é orgânica. Uma outra forma de produção orgânica e que pode ser considerado como um produto orgânico é aquela em que o agricultor, e somente o agricultor familiar, ele pode fazer a produção e a comercialização direta. Um exemplo disso é uma feira livre, em que o agricultor produziu um produto orgânico, ele tem um instrumento de controle social que pode ser uma OCS, que é uma organização, né, dos próprios agricultores, né, para que eles garantam que aquela produção daqueles agricultores que fazem parte daquele grupo seja orgânica,
e faço a comercialização direta para o consumidor. Não pode ter atravessador, não pode ter uma indústria comprando esse produto, processando e depois dizendo que o produto é orgânico. Ou é por auditoria ou por controle social, a certificação orgânica no Brasil hoje. Aquele selo, né, também não serve como certificação? Normalmente os produtos orgânicos têm um selo? Isso, não, o selo serve. Tem empresas hoje que são credenciadas no Ministério da Agricultura, né, para fazer a chamada certificação por auditoria. Então, sim, essa certificação por auditoria já confere aquele selo. Isso. É a mesma coisa. Tá. Agora, a certificação do agricultor familiar, quando ele faz a comercialização direta, por meio assim de uma feira livre, né, ou venda direta assim, nas casas dos consumidores, essa não precisa do selo, mas esse produto pode ser certificado como sendo um produto orgânico. Com relação ainda às sementes, como é que está o incentivo, né, e a receptividade dos produtores, a gente está falando aqui do Sul, lá daquela região, com relação à produção dessas sementes? Eles estão animados, eles estão engajados? Olha, com certeza. Desde quando nós começamos o trabalho de pesquisa em 2001, envolvendo o município de Muquê, agricultores de Muquê e a própria Embrapa, os agricultores entenderam logo que aquilo dali poderia ser uma oportunidade econômica para eles. Já no ano de 2005, quando nós já tínhamos dados bastante precisos das variedades que estavam sendo pesquisadas, os agricultores já começaram a produzir a semente de forma comunitária. A partir daí, eles já começaram a produzir semente também para a comercialização agricultor-agricultor. Então, hoje nós temos um grupo de 10 produtores de sementes no município de Muquê, que estão passando semente para agricultores do próprio município e de municípios vizinhos e até mesmo para outros estados. Nessas produções, nessas terras, né, que são produzidas esse milho, como é que é feita a produção, José? Ela é feita como monocultura ou ela é consorciada? Olha, normalmente o milho na pequena propriedade ele é produzido de forma consorciada. Como o sul do Espírito Santo tem uma produção considerada de café, geralmente a produção do milho é feita dentro das lavouras de café. Entre as linhas, as carreiras, né, de café, se faz a produção do milho. Mas o milho pode ser consorciado, por exemplo, com feijão, com hortaliças, né, ele vai muito bem. A monocultura é bastante criticada aí, né, principalmente por quem mexe com orgânicos, por essa pergunta. Com certeza. A gente defende sempre que o agricultor ele não tenha o cultivo em monocultura, porque já está comprovado cientificamente os riscos de contaminação com doenças e pragas quando se tem uma única cultura numa área é muito grande. Então o consórcio vai muito bem, trazendo benefícios para o agricultor, benefícios econômicos e também benefícios ambientais. Como é que está sendo feita essa transição, né? Porque muitos ainda devem produzir de forma tradicional ou com variedades não recomendadas. Como é que está acontecendo essa mudança de cenário? Olha, hoje já existe até linhas de crédito para os agricultores que queiram fazer a chamada transição agroecológica, sair da produção convencional, onde se utiliza o adubo químico, utiliza o agrotóxico, para a produção orgânica, porque essa transição ela não é fácil, o agricultor ele precisa de um apoio. Então, o governo, né, tem dado esse apoio. E os técnicos também têm contribuído muito para os agricultores, porque eles precisam de informações, né, de como fazer essa transição, porque eles estão trabalhando no sistema convencional há muito tempo. A própria terra ela já está acostumada a receber aquele adubo ali de forma solúvel. Então, como que a terra também vai se reestruturar para uma produção orgânica? Então, os técnicos auxiliam também aos agricultores para que eles possam fazer isso da melhor forma possível. Nós temos percebido que os agricultores que têm saído do sistema convencional para o sistema orgânico, dificilmente ele volta para o sistema convencional. Por quê? Ele consegue ganhar mais dinheiro com isso, mas principalmente ele sabe que a saúde dele está sendo preservada. Difícil é vencer esse período de transição, né? Que não é curto, é mais de ano, né? Dependendo do que era cultivado na área, do que era utilizado na área, isso pode levar 1 ano, 2 anos, 5 anos. Tem produtos, né, que têm período sim, de persistência no solo por muitos anos. Então é preciso vencer esse período, é preciso se mudar completamente
a tecnologia de se trabalhar com o solo para que esses produtos que ainda estão em resíduo lá no solo sejam degradados e aí se tem uma produção orgânica na área. Bom, como a gente conversou agora há pouco, o Espírito Santo não dá conta de produzir milho para atender a própria demanda, né? Mesmo assim, esse tipo de produção é uma fonte significativa para a nossa receita? Ah, com certeza. Olha, quem está hoje produzindo semente de milho, por exemplo, um quilo de semente de milho produzido por agricultor hoje está sendo vendida aí entre R$ 3,50 e R$ 4,50. Se ele fosse pegar esse milho e vender como grão, ele receberia talvez aí 50 centavos, 80 centavos. Então, na produção da semente, o agricultor ele já ganha muito. O agricultor hoje produzindo milho, variedade, né, para grão, ele tem mercado garantido, porque na agricultura orgânica, como nós já dissemos, não é permitida a utilização de milho transgênico. E aí sim, né, entra mais uma vez essa oportunidade de venda de milho, né, tradicional. E hoje também estava vendo uma reportagem de produtores no Brasil inteiro que estão à procura de milho variedade, né, porque o milho transgênico ele está, né, contaminando, né, as roças de milho pelo Brasil. Então aí tem que ter essa garantia de que o milho não esteja primeiramente contaminado, é um problema que os agricultores orgânicos estão tendo hoje, porque o milho, ele quando faz a polinização, o cruzamento para a produção da espiga, aquela poeirinha que sai lá do pendão, que nós chamamos de grão de pólen, pode percorrer até quilômetros. Então, fica muito fácil contaminar uma roça de milho orgânica hoje, né? Então, os agricultores, né, têm esse problema, mas eles estão conseguindo vencer isso também porque eles sabem que o mercado é muito promissor. Bom, mercado promissor, né? Temos aí a semente que pode ser que daqui a pouco estejamos mandando aí para fora? É um sonho esse? Com certeza. Nós já estamos abastecendo o sul do estado com sementes produzidas ali por agricultores do sul do Espírito Santo. Nós conseguimos realizar recentemente uma venda de semente para o Ministério do Desenvolvimento Social, semente de milho, e essa semente vai para o norte do estado. Então, isso significa que estamos vencendo, né, aí as barreiras do sul do Espírito Santo, já mandando milho para o norte do estado e quem sabe, né, a gente consiga ter produções de semente, né, para mandar para o país inteiro. Perspectivas então são excelentes. São muito boas, né? Nossos seguidores estão muito animados com isso. Bom, José, nosso programa chegou ao final. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Assembleia do Campo. Eu que agradeço, né, a oportunidade, estarei sempre à disposição para conversar sobre esse e outros assuntos, né, de interesse da TV Assembleia. A gente que agradece. Bom, encerramos aqui mais uma edição do programa Assembleia do Campo, que hoje conversou com o José Arcanjo Nunes, ele que é pesquisador, engenheiro agrônomo, um bate-papo aqui sobre a produção de milho aqui no Espírito Santo, mais especificamente no sul do estado. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela audiência e eu te espero em nosso próximo encontro. Até lá!